E aí galera, hoje iniciaremos mais um novo assunto de geometria e que fala justamente sobre congruência de triângulos. Nas últimas aulas a gente viu que era mediana, mediatriz e bissetrizes. Nessa aula a gente vai dando continuidade, claro, em relação à aula anterior. Esse assunto de congruência de triângulos é um dos assuntos mais importantes dentro do conteúdo de geometria que vocês vão ver nesse bimestre. Pois bem, congruência de triângulos. Pessoal, é o seguinte, existem 4 tipos de casos específicos de congruência de triângulos. Mas afinal, o que é congruência? Pessoal, é o seguinte, para que uma figura seja congruente, necessariamente ela tem que ter lados correspondentes congruentes e os ângulos também congruentes, tá certo? É diferente de semelhança, ok? Tem pessoas que confundem congruência com semelhança, mas não são. Porque semelhança, a figura ela pode ser maior, fazendo comparação. Você pega uma figura maior e outra menor. Eles são semelhantes porque justamente tem o mesmo formato, tá certo? As dimensões são diferentes, mas os ângulos são iguais. Na parte de congruência é diferente, porque a figura em si tem que ter o mesmo tamanho em relação, baseado, claro, aqui uma figura, que no caso eu desenhei, mas os lados da figura tem que ser correspondentes, tá certo? E os ângulos também tem que ser correspondentes, iguais. É diferente das figuras semelhantes, que tem figura semelhante que ela é maior e outra que são menores. Aí você faz justamente a questão de proporção e resolve, tá certo? Então pessoal, primeiro caso é o lado, ângulo e lado, tá certo? Como é que eu posso justamente representar ele? Para representar ele, vai ser da seguinte forma, a representação. Primeiro, você tem 2 triângulos, tá certo? Esses 2 triângulos aqui, eu tenho um lado, no caso o triângulo ABC, e um triângulo DEF, tá certo? Então, primeira coisa que você fazer, a representação do triângulo em si, tá certo? Essa representação do triângulo em si, a gente vai fazer da seguinte forma, ok? Então, esse lado aqui, ó, AB, tá certo? E o lado DE são congruentes. E como é que representa a congruência em geometria, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar AB é congruente a DE, tá certo? O ângulo B, ele é congruente a E, e o lado BC é congruente ao lado EF, tá certo? Aí temos o primeiro caso, lado, ângulo e lado, tá certo? Então, como é que vai ser feito? Primeiro, ó, AB, tá certo? Ele é congruente, congruência é dessa forma, ó, ao lado DE. Ao lado DE. Ok? Primeiro, né? Segundo, o ângulo B, tá certo? O ângulo B, ele é também congruente ao ângulo E. E por último, a gente temos o lado BC, que também é congruente ao lado EF. Beleza? Então aqui são as 3 condições justamente para esse primeiro caso, lado, ângulo e lado, tá certo? Então nesse caso aí eu posso representar da seguinte forma, ó. Claro que atendendo essas especificações que eu estou falando a vocês. Eu sei que no caso o triângulo, tá certo? O triângulo é A, B, C, ele é congruente, tá certo? Congruência, sendo de congruência, tá certo? Desse jeito, ó. Congruente ao triângulo, tá certo? Ao triângulo DEF. Vou pegar isso aqui. DEF, tá certo? Eles são congruentes. Como eles são congruentes, nesse caso ele se enquadra, perdão, nesse primeiro caso DF. Nesse primeiro caso de congruência, tá certo? Para o segundo caso, a gente temos o seguinte, no segundo caso, tá certo? Ó, ângulo, lado e ângulo. Ângulo, ó, tem um ângulo aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, para vocês, ó. O ângulo A, ele é congruente ao ângulo E. Beleza. Primeiro, né? Segundo, o lado AC
o lado AC ele é congruente ao lado ED. Tranquilo? E por último, a gente temos que o ângulo C ele é congruente ao ângulo D. Então, como eu falei a vocês, cada situação em relação à congruência se especifica em 4. Esse aqui é outro tipo, tá certo, de caso de congruência de triângulo: ângulo, lado e ângulo, tá certo? Então, como é que seria a representação desse triângulo em relação à semelhança? O triângulo ABC é congruente ao triângulo EF ou DEF, tá certo? Tanto faz, ó. O triângulo A, tá certo? ABC, ele é congruente a esse triângulo EFD, tá certo? Ficaria do mesmo jeito desse aí, ok? Deixa eu colocar aqui o E aqui, para não esquecer de que aqui tem um E. Certo? Então, beleza. Esse é o segundo caso de congruência, ok? Agora, iremos para o terceiro caso de congruência. Isso mesmo. A questão do terceiro caso de congruência é lado, lado e lado. Então, vamos lá. AB, ó. Lado AB, ele é congruente, ó. Congruente ao lado AD. Observe que aqui só tem um tracinho e um tracinho. É D, beleza? O próximo, vamos lá. O próximo, BC, é congruente ao lado DF. Coloca também. DF. Por último, a gente temos que o lado AC é congruente ao lado EF, tá certo? Ao lado EF. Nesse caso aí ele se enquadra, tá certo? No caso de lado, lado e lado, que é um dos casos de semelhança também, tá certo? O próximo e último caso, que é o quarto agora que a gente vai ver, é lado, ângulo e ângulo oposto. Como é que é? Ó, o ângulo aqui, ó, B, tá certo? O ângulo B, tá certo? Ele é, nesse caso aqui, ó, correspondente ao ângulo B da figura, como eu falei a você em relação à questão de semelhança de figura, tá certo? O ângulo A, ele é também correspondente ao ângulo E, ou seja, tem os mesmos valores, tá certo? E por último, ao lado BC, é correspondente ao lado DF. Esse ângulo aqui, ele é oposto. Mas por que você é chamado de oposto? Ele é oposto ao lado do triângulo, tá certo? Ou seja, ele tem o maior lado. Se ele tem o maior lado, consequentemente ele tem o maior ângulo, tá certo? Por isso que é chamado de lado oposto, tá certo? Então B, tá certo? O ângulo B, ele é congruente ao ângulo D. Coloca. Beleza? O próximo, a gente vai ver que o ângulo A, que é justamente o lado oposto, tá certo? O ângulo oposto. Ou posso fazer lado, ângulo, posso começar também pelo lado. O lado BC, DF, tá certo? Fica a critério, se quiser. Mas estou começando com o ângulo, tá certo? Para vocês, vou pegar pela sequência para vocês não entenderem de forma errada, tá certo? Porque até então aí vocês compreendem melhor. Ó, fica melhor, vamos lá. É lado, então o lado BC é congruente ao lado DF. Então, BC, ele é congruente ao lado DF. Beleza? Agora, próximo. O ângulo B, tá certo? O ângulo B. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo D. Ok? E por último, o ângulo A, que é o oposto ao maior lado BC, certo? O ângulo A, ele justamente é congruente ao ângulo E, tá certo? Ao ângulo E, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem a situação da quarto tipo de semelhança de triângulo, que é lado, ângulo e ângulo oposto, tá certo? Belezinha? Lembrando, a representação dela é a mesma. Você pode colocar a representação desse triângulo. Todos são baseados nisso aqui, ó. O triângulo ABC é semelhante, é congruente, perdão, ao triângulo DE, tá certo? Lembrando o seguinte, a parte de semelhança vocês vão ver lá na frente, ok? Mas de toda forma, é um assunto bem simples, tá certo? Bem fácil de compreender, até então você sabendo essas propriedades não tem como errar, tá certo? Mas ela é muito importante para demonstrações dentro da área de geometria. Por isso que vocês têm que dar importância significativamente nesse conteúdo, tá certo?
Então pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido. Participe do chat, façam atividades, tá certo? E é isso, valeu, tchau!